20 anos de especialité diagnóstico veterinário, trazendo aí o diagnóstico de qualidade para a região da Granja Viana e arredores. Então, para comemorar isso, eu e o Bruno idealizamos convidar 2 pessoas mais do que especiais dentro do diagnóstico veterinário do Brasil, tá? Eu vou apresentá-los então agora brevemente. São pessoas que são muito importantes para mim também, para minha história pessoal, né? Eu quero de verdade agradecer vocês 2, porque parte do que eu sou eu devo a vocês, de verdade. Tá? Então, eu sou muito grata a vocês, são 2, eu considero como 2 grandes mestres. Aqui do meu lado está o Dr. Edgar Luiz Sommer, que foi diretor do Provet, né, desde a sua inauguração, né, Edgar? Que ano que o Provet foi inaugurado? Em 1987. Em 1987, então, o Provet foi idealizado, né, um dos idealizadores foi o Dr. Edgar Sommer. Está aqui ao meu lado, sempre trabalhou na área de radiologia, né, formado aí na região do Rio Grande do Sul desde 1974 e sempre teve, acho que essa competência, esse veio de inovação e de buscar a excelência dentro do diagnóstico veterinário, e ele iniciou isso pela radiologia. O outro grande radiologista que eu tenho aqui é o Dr. Salvador Hurtado, né? Também um dos donos, né? Hoje, atualmente, dono do Instituto Veterinário de Imagem. Também foi minha casa, também foi um lugar que eu trabalhei e que me fez aprender muita coisa. Encontrei portas abertas ali para prosperar dentro da minha área, que é radiografia. O Dr. Salvador, ele é formado pelo Nesp de Botucatu, né, Sal? Em 1990. E desde então ele conduz aí também, foi também um dos pioneiros dentro do diagnóstico veterinário, e a gente tem certeza que IVE e Provet são 2 nomes muito fortes, nomes pioneiros dentro da medicina veterinária, daquilo que hoje a gente entende como diagnóstico veterinário. Concordo. Então, muito obrigada pelo aceite de vocês 2, viu? E quero reforçar, reiterar que é um prazer pessoal meu que vocês estejam aqui. Muito obrigada. Obrigado. Temos ali o Dr. Bruno, que é o meu sócio, Dr. Bruno Durante, cardiólogo lá do Especialité, junto comigo, Fernanda Cordeiro. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, então você se inscreva, ative o sininho e sempre que tiver um conteúdo novo você vai ser notificado. Então, hoje a gente vai falar sobre esse pioneirismo, né? A gente chamou vocês exatamente para vocês contarem um pouco dessa história que, a respeito do diagnóstico veterinário, pois que a gente vê que foi muito rápido, né, o crescimento do diagnóstico veterinário, assim. É uma história da qual a gente faz parte, inclusive, né? Não é uma história lá de trás, você fala, o fulano fez tal coisa. A gente está fazendo essa história, né? E essa história foi iniciada por vocês. Então, eu queria perguntar primeiro para você, Edgar, como que foi? Como que apareceu a radiologia na sua vida? E aí você teve essa ideia de falar, vou fazer um lugar que só faz raio-x. Como é que foi isso? Essa história da radiologia é bem estranha, porque meu pai foi dentista e ele tinha um consultório junto com mais 2 colegas no primeiro andar de um prédio lá em Porto Alegre. E ele, com medo da radiologia, e na radiologia naquela época era bem mais perigosa do que hoje, né? Ele resolveu desligar o equipamento de raio-x dele, e quando ele precisava de um raio-x para os pacientes dele, ele então encaminhava para um dos outros 2 colegas que trabalhavam no mesmo andar. Então eu fui uma pessoa que cresceu com medo da radiologia, né? E eu me lembro muito bem que quando eu fui plantonista na faculdade e aparecia um raio-x de madrugada, eu fazia de tudo para não fazer aquele raio-x. Dava 1000 desculpas, 1000 voltas. A vida é ingrata, né? Exatamente, para não fazer esse exame.
Do penúltimo ano para o último ano da faculdade, eu vim a São Paulo e fiz estágio no Jockey Club de São Paulo, na divisão de assistência do Jockey Club de São Paulo, a divisão de assistência veterinária do Jockey Club de São Paulo, que era um baita do jockey naquela época, era top. E aí eu conheci todos os veterinários, né? E com isso, quando eu retornei para fazer o meu último ano na faculdade, durante o ano, eu entrei em contato com esses tops para acompanhar o trabalho deles. E aí eu acompanhei o trabalho do Dr. Alceu José Ataíde e do Bernardo Manzioni Espinhal. Só que eles dois, como equipe, não tinham serviço de radiologia e eles encaminhavam tudo para terceiros. E aí o Dr. Alceu um dia chegou para mim e falou assim: "Pô, Edgar, você não topa montar um serviço de radiologia?" E eu, medroso por causa da radiologia, eu pensei, existiam duas possibilidades naquela época de trabalho. Uma seria com radiologia numa empresa privada e a outra ser anestesista no Jockey Club de São Paulo. E eu, por iluminação divina, eu optei pela entidade privada, mesmo com todo o medo que eu tinha por causa da radiologia. E foi aí então que eu comecei a ir atrás dos equipamentos e comecei a estudar bastante, né? E naquela época, basicamente, só tinha um livro, né? E americano, e era em cima dele que eu me apoiava. De equinos, principalmente. Na época era equinos, né? Eu nem pensava em trabalhar com pequenos animais. Né? Na faculdade eu me dedicava única e exclusivamente, não única e exclusivamente, mas focado bastante no equino. E aí foi que eu comecei, naquela época, o cavalo, muitas vezes ele claudicava, ele mancava, e naquela época eram feitas só duas projeções, uma crânio-caudal e uma lateromedial. E muitas vezes a lesão não aparecia nessas duas projeções. Foi aí que eu introduzi, baseado no que se fazia nos Estados Unidos, eu introduzi mais 3 radiografias, né? Uma umbilical interna, uma umbilical externa e uma flexionada lateromedial. E aí eu comecei a diagnosticar lesões que justificavam aquela claudicação, que as duas radiografias não mostravam. Né? E aí eu criei um nome nessa área, e eu me lembro até, eu conheci o professor Benedito, porque naquela época eu queimava assim, filmes radiográficos aos montes, tinha que fazer 300 radiografias para chegar numa radiografia. E achei de meia qualidade. E aí, imagina fazer 300 radiografias para chegar numa uma radiografia que no fim você via o osso como se tivesse uma luz fluorescente dentro, de tão bonita que ficava a radiografia. Mas nessa caminhada, foi aí que eu conheci o professor Benedito, e eu fui desesperado, eu fui falar com ele e falei: "Benedito, eu preciso da tua ajuda." E foi aí que eu conheci o professor Benedito, desde daquela época, né? E aí eu acabei fazendo o meu nome porque na radiologia, recém-chegada do Rio Grande do Sul, versus o que se fazia, que não era aquelas coisas, né? Enfim, foi dessa forma que eu acabei começando com a radiologia do equino. Que legal. E você, Sal, conta um pouquinho da sua trajetória, como é que foi? Acho que é muito diferente do Edgar. Né? Também são outros tempos, outros né? tempos, Sem ofensas, mas sem venhamos ofensas, e convenhamos, mas não, são temos outros 10 anos de diferença, mais ou menos. Eu acho que a história é vir como uma pessoa que, literalmente na época, né, como o Edgar comentou, não se tinha muita opção de trabalho. Então você se formava em veterinária, não existia o pet shop. Né? Nós somos da época ainda antes do pet shop. Então, existiam clínicas veterinárias, e nessas clínicas veterinárias tinha o veterinário que atendia e fazia meio que tudo dentro da clínica. Então não se tinha a especialidade. Né? O Edgar, eu acho que foi um dos poucos, né, que já saiu e acabou indo para a especialidade em si. E nós não tínhamos isso. Éramos veterinários. Né? E como eu vim para São Paulo para trabalhar, né, mesmo tendo formado em Botucatu, eu fui convidado para trabalhar na Rebouças, né, que era um hospital veterinário já
na época, em 90, né, 1990, que já tinha uma tradição de hospital, né? Sim. Também era, eu acho que eu entrei, a Rebouças provavelmente já estava beirando a 50 anos de casa, né? Então, assim, eles já tinham uma estrutura, e eu acho que muito pela figura do professor, né, do professor Benedito, que hoje, né, é uma pessoa que tem uma idade avançada, tem os seus 88 anos, e, consequentemente, alguns, né, dos mais novos não sabem, né, o que nós estamos falando, de quem nós estamos falando e de qual grande é esse ser, né? Por ele ser um dos sócios da Rebouças na época, ele já trouxe a radiologia para dentro, né? O Dr. Benedito era um dos sócios da Rebouças, né? Era o Dr. Álvaro, que era, né, a pessoa que trouxe a eletrocardiografia para o Brasil, né, e principalmente para equinos, né? Dr. Álvaro Abducci, que é tio da Ducci, né? Da Maria Cristina. Da Maria Cristina, o professor Benedito e o Dr. Antônio Sérgio, que era um médico veterinário do Instituto Biológico. Tá, e os eles fundaram. Eles fundaram a Rebouças, né? Tinha um outro sócio, né, que não era mais, quando eu entrei, não participava mais da sociedade, eles eram em 4 sócios, e que vieram os 4 amigos também da graduação da USP. Então, lá da década de... Aí eu já vou me perder, não vou saber de qual foi a graduação deles. deles. Um dos primeiros hospitais, né? De São Paulo, sim. Né? Tirando, eu acho que o Hospital da Consolação, que era da família Caldas, né? Que eu não sei se ainda pertence a eles ou não, mas era um dos poucos que se tinha em relação a essa estrutura hospitalar, né? Fora eles, eram uns clínicas, pequenininhas, né? Pequenininha, consultórios, né? Isso, hoje classificado como consultórios. Tinha o Dr. Kenji também. Isso, e o Kenji, né? Era o Kenji. Uma estrutura da radiologia, né? E nós éramos convidados para trabalhar nessa estrutura, como a gente sempre falava, né? Um segundo veterinário, e que hoje, na verdade, é um residente, né? Então, essa percepção de treinamento interno já existia com eles, né? Então, nós trabalhávamos e eles nos adequavam à estrutura, né? Como era o protocolo da estrutura. E ter o contato com a radiologia, né, o Edgar comentou, né, acho que um pouquinho antes, que realmente não faria o raio-x. Eu já dormia na mesa de raio-x. Eu já era plantonista e para mim, né, a mesa tem 1,60 m, eu não tenho muito mais do que isso, só ficava o pezinho para fora. Tava tudo bem. Tudo bem. Senão você é mais valente do que menos medroso, para não dizer outra coisa. E aí, eu acho que muito pelo contato, pelo convívio direto com o professor, por ele ser uma pessoa que é apaixonante, eu acho que a gente aprende com um bom professor, né? Então, a gente aprende a gostar da coisa por ter uma pessoa do bem, né? Uma pessoa que defende muito, né, o que ele defendeu, a radiologia. Então, eu acho que foi por isso. Eu acho que, como a gente sempre falou, e que hoje, né, os mais jovens, os que estão se formando, os que estão na área, que estão saindo da graduação, eles não entendem a expressão de que a radiologia se aprende pelo cotovelo, né? Porque na época nós só tínhamos um negatoscópio, as 2, né, radiografias que a gente avaliava, e tinha que sentar um do ladinho do outro. Né? Então, o cotovelo, né, junto a um outro, era o ponto de comunicação. Ponto de comunicação a um outro cotovelo mais experiente, né, eu acho que era a forma. Então, eu entrei na radiologia por esse esquema, né? Por esse caminho. Por esse caminho, assim, sem ter muito também, eu vou fazer isso, né? Eu acho que um dia atrás do outro, vendo a oportunidade, eu tive né, eu acho que eu sou um pouquinho, né, frente a vocês dois, um pouquinho maior, né, em relação à idade, eu acho que eu fui um dos últimos estagiários do INCOR, né, e que ninguém mais teve essa oportunidade de entrar dentro daquela estrutura. Eu acho que hoje, né, vocês como cardiologistas entram
dentro da estrutura, mas como um pós-graduando, eu entrei como estagiário, né? Eu consegui fazer estágio no Incor, né? em 98, mas foi no isso, fim do no final do fim, isso. Eu era depois não 95, aceitaram mais. né? 95, e logo depois eles fecharam a porta para veterinária e ficou só mesmo na experimental. Eu né? vivi isso aí também. Então, assim, você viver, né, aqueles ambulatórios onde você vivia 400 pacientes, né, é uma coisa que não é a nossa realidade, menos ainda Sim. 95, atrás, né, um tempo atrás. Mas eu acho que aí, por brilhar o olho, eu acho que a cardiologia ficou para vocês e eu fiquei com a radiologia. É verdade, porque eu lembro que logo que eu entrei no IV, você fazia eletro. Eu fazia eletro. Eu sou só da época do eletro, não existia. Né, o eco veio depois, né, com vocês, que vocês começaram. Né, o ambulatório de eco, né, dentro do Incor, eu falava, não me ponham aí. Eu não tenho estrutura psicológica, né, para entender o que vocês estão fazendo, para parar, para entender essa dinâmica, né, de ter que aprender o ultrassom primeiro, depois aprender a ecocardiografia e mais ainda, né, aprender as doenças deles, né? Então, assim, eu falava, não, esse ambulatório eu vou declinar, assim. Então, eu acho que foi a ecocardiografia que me fez a não ir para cardiologia. Entendi. Né? Porque era muita questão de administração de tempo mesmo na época, para falar, não, para fazer isso, eu acho que você tem que parar tudo que você está fazendo, para se dedicar numa questão de tempo, para a partir daí continuar fazendo se eu queria fazer as duas coisas. Certo. E aí eu falei, não, né, a cardiologia em si, já tinha muita gente boa, né, vindo na época, a gente já tinha a Kátia, né, que desbravou tudo isso. Né, a própria Maria Cristina Biducci, eu acho que eram pessoas muito focadas nessa parte da cardiologia. Mesmo a Flávia, eu acho que também a Flávia já também tem esse tempo de casa. Eu acho que daí ficou com eles, eu me retraí no raio-x. Mas não teve esse sonho, como eu vejo hoje em alunos, eu entrei eu escuto assim, eu entrei para fazer veterinária porque eu quero ser ultrassonografista, ou eu quero ser radiologista, mais ultrassom hoje, né? O raio-x... Mas que legal isso, né? Porque olha só, olha que salto quântico, né? Nós estamos falando de 30 anos. De 30 anos, é uma evolução muito rápida. A ultrassonografia em si, a ecocardiografia, o pai da ecocardiografia, ele era da década, eles começaram, né, a fazer o primeiro ecocardiograma, foi na década de 50, 1954. Não tem 100 anos. Tudo muito novo, né? Não tem 100 anos. A radiologia, pelo menos, já tem o selo de 100 anos, né? Tem o selinho, a mãozinha. Já tem a carinha, a mãozinha. Mas que interessante, Salvador. 2 pontos, 2 coisas que você falou que me chamaram muito a atenção. Primeiro, essa coisa mesmo quando você tem professores muito bons de alguma determinada especialidade, brilha os olhos, você cria alunos interessados. Isso. Eu falo que a gente cria a meta, né? Eu crio o desejo de ser igual. Exato. Né? Talvez se brinque como inveja branca, né? Não, É um exemplo, né? Eu quero ser igual a ele, né? Eu não quero a vida dele, né? Mas eu quero ser igual a ele. Eu quero, pelo menos enquanto profissional. Isso. Né? Se a gente não for igual, para pelo menos assim chegar próximos ao que ele trilhou, né? Então eu acho que isso é muito legal. Eu acho que sem sombra de dúvida. E outra coisa muito importante para quem talvez não conheça o Dr. Benedito, o Dr. Benedito é também um dos donos, foi, né, sócio proprietário do Rebouças, e ele foi um dos idealizadores também do Instituto Veterinário de Imagem, que sempre teve muito... Eu comecei a fazer exame no IV em 2000. E lembro a receptividade do Dr. Benedito ao ensino e à minha proposta. Então, eu cheguei lá morrendo de medo, tremendo, né? Toda teórica, né? Porque a experiência eu tinha, não tinha experiência. Eu tinha começado, acho, a fazer eco em 99, no final de 99, no Provete da Vila Carrão, quando tinha a unidade da Vila Carrão.
E eu cheguei lá nele e falei, o que você quer? Eu cheguei com meu currículo e falei, eu queria fazer ecocardiografia. Eu mostrei, eu estudei e tal. Ele falou, tá bom. Simples assim. E o quanto ele sempre fomentou esse treinamento que você está dizendo. Tanto que até hoje o IB é uma referência em estudo, em cursos profissionalizantes que especializam as pessoas, né? Em radiodiagnóstico e ultrassonografia. E o quanto você falou que ele já fazia isso, então, porque ele treinou você para fazer. fazer. Eu falo que enquanto, né, hoje se sonha você na graduação em passar em determinada residência, né, residência X, Y, que você, sim, aí almeja aquela residência, a gente entrou para ser treinado de uma forma que, na verdade, a gente era um residente. Sim. Né? Você vivia a estrutura hospitalar, né, dentro de uma estrutura que já tinha toda a questão hospitalar da Rebouças, de internação, nada é comparável com o que se faz hoje. Né? Eu acho que a gente tem que respeitar muito a tecnologia que a gente tem hoje, o conhecimento que a gente tem hoje, frente ao que a gente tinha lá em 90, né, na década de 90. Mas eu acho que se passava, né, em laboratório, na radiologia, né, quando a gente começou a trazer os ultrassonografistas, porque não tinha, né, ultrassom ainda, as primeiras pessoas eram sim já uma ultrassonografia móvel, né, que vinha até a gente, né, a Cláudia começou a fazer esse serviço. Antes disso, a Miriam. A Miriam, mas a Miriam ficou mais baseado mesmo no Provete, né? Ela não fazia tanto volante, fazia? Não, mas a Cláudia também não fazia volante. A Cláudia Haddad? Não a Haddad, a Domingos. Né? Antes. Antes, um pouquinho antes. Uma né? geração antes. Não, meio. A Fazia? Cláudia começou a fazer um pouquinho, logo depois, né, começaram mais, né, mas trazer, a gente não tinha essa tecnologia do ultrassom, né? Quando veio, então a gente começava a entender todos esses setores, e que eu acho que isso, queira ou não, é um projeto de residência, né, para você se formar um cara mais especializado dentro da tua área. A gente começou mais ou menos a segmentação, a especialidade. Isso. E aí sim, né, eu me identifico com tal coisa, me identifico com tal coisa, então, né, faço os dois, mas meu olho brilha pelo raio-x. Ótimo, então vou para radiologia. Né? Eu acho mais que é ou menos nós na carne, né? Fazemos o eco, o eletro, mas medimos, o olho brilha no eco, né? Eu acho que é por aí. Mas, o Edgar, e essa sua história aí do Equinos para o centro de diagnóstico, então, como que foi essa eu sou um sujeito que não gosto de commodity, né? Sempre gosto de fazer, eu gosto do pioneirismo e da inovação, né? E aí chegou num determinado momento com o cavalo, as lesões são muito repetitivas, né? E isso aí acabou entrando numa rotina que acabou me desgastando um pouco, e eu acabei me desinteressando um pouco pela radiologia do cavalo. E naquela época, o tendão sempre foi um problema, porque o ultrassom ainda não existia. E aí existia na Argentina um veterinário já falecido, que chamava-se Félix Garavelli, que desenvolveu uma técnica radiográfica para tendão de cavalo chamada pneumotenografia, onde era injetado ar entre a bainha e o tendão, né? Uma coisa é a mesma coisa que fazer radiologia do abdômen nos velhos tempos, entendeu? Quer dizer, é um negócio complicado. E eu fui para lá e fui ver essa técnica. No fim, quase não vi a técnica, nunca apliquei a técnica. E aí esse veterinário ele comentou assim: pô, Edgar, por que você não monta um serviço de radiologia para pequenos animais? Eu falei, imagina, aí tinha a Yamaha, tinha o Kenji, não, a Rebouças, o Buff, tinha radiologia. Não, mas lá já tem radiologia. Imagina, olha a cabeça da gente, né? Eu vim com aquilo de volta. Aí um dia eu estava na frente da clínica do Jockey Club, passou Ailton Blois na minha frente. E aí eu chamei, eu tinha um bom contato com ele, acabou sendo meu padrinho de casamento, né?
Eu tinha um bom contato também, falecido. Eu fico preocupado porque todos os meus amigos estão começando a falecer. Ai, que medo. Esses dias eu estava falando assim. Amarra as mãozinhas, Edgar. Não levanta. Esses dias eu estava falando com a Júlia Matera, no evento da Premiere, e aí eu falando com ela, eu não sei se pode falar esse tipo de coisa, né? Que os amigos estão indo, a gente está ficando, e que a gente tem que cultivar novas amizades mais jovens, porque pode chegar o dia que o caixão fica lá e não tem ninguém que carregue o caixão da gente. Mas... Sábio. É verdade. E aí, então, eu chamei o Ailton Bloy e falei, Ailton, acontece isso. Você não... O que você acha? Bom, eu estava falando a respeito disso com a Lucy. Mas aí com a Lucy acabou não acontecendo. E aí, vamos conversar lá. E tinha inaugurado a clínica nova dele na Nova Líndia, bonita a clínica, tá? E tinha um espaço lá. Aí eu acertei com ele e coloquei um aparelho de 50 mAh 90 kV, imaginando que eu ia detonar, porque com um cavalo eu fazia cavalo, que é um monstro de 500 quilos, eu faço com 90/10, com 50/90 eu vou detonar. Era o maior sacrifício para fazer uma radiografia de um abdômen, por exemplo, de um cão com um aparelho de 50/90. Você dava pra caramba para fazer uma boa radiografia, eu não conseguia fazer com que a coisa não fosse bem feita, você sabe bem como é que eu sou, até o dia que eu cheguei para um vendedor da radiologia e falei assim, eu preciso de um aparelho grande de raio-x. Foi o meu primeiro grande sonho de consumo. Comprei um 300 mAh da Philips, um BA300. E aí comecei a conseguir fazer boas radiografias. Então foi assim que eu acabei ingressando no Pequeno Animal, estive muito na USP acompanhando a rotina lá na USP, com o Franklin, com o Massal, Sandra, Sônia, exato. E aí eu acabei começando a fazer na clínica dele, não demorou muito, chegou o Atílio Alberto Giovanardi, com mais 2 empresários, me convidando para montar a imagem dentro do Provete. A ideia do Provete não foi minha, isso eu deixo sempre muito bem claro. Ah, tá. A ideia não foi minha. Você entrou no Provete, eu entrei como um veterinário fundador no dia 11 de maio de 1987. Acontece que depois de uns 2 anos e meio, eles se desinteressaram pelo negócio de um dia para o outro, e eu falei para ti, não, mas eu quero conversar contigo, vamos acertar. E foi um acerto super light. Eles relacionaram todos os ativos novos que eles tinham comprado, você fica com o que você quer, paga e o resto a gente leva e vocês continuam. E aí eu não queria continuar sozinho. Foi quando eu convidei o Marco Antônio Galo, falecido também, você vê que eu estou preocupado, né? E aí, tô contando aqui já. Foi quando a gente continuou. Você pode se retirar, por favor? O Provete dessa forma. Entendi. E aí ele começou com radiologia só ou já tinha laboratório, já tinha alguma outra coisa? Não, desde o primeiro dia de funcionamento do Provete, já começou a funcionar a radiologia. Sim, mas você já tinha outras especialidades? Já tinha laboratório? Sim, o Provete já começou com o laboratório, com a radiologia. Eu trouxe já um ultrassom antigo, eu tenho até hoje guardado com a tela azul. Sim, tenho guardado dentro no apartamento. E tinha algumas especialidades, odontologia, fisioterapia. Tinha algumas especialidades clínicas. Cardiologia, quem tocava a eletrocardiografia era o da Pet Love, o nosso colega lá, não lembro. Não posso te ajudar, querido. Tá vivo? Tá vivo. Márcio Waldman. Márcio Waldman fez radiologia lá. A Angélica, que é casada com também com o colega. O Pig? Fez oftalmo? Não. Não. Também fez parte lá, a Kátia Mitsubi também, né, que também já faleceu, infelizmente. Sim, infelizmente. Então, que coisa, Então o Provete já começou com as especialidades, sim. E foi o primeiro centro de diagnósticos do Foi Brasil. O primeiro, existia o CEPAV, que fazia laboratório naquela época. Eu nunca mais ouvi falar, também não sei se
se existe ou não. Mas como centro diagnóstico, do jeito como o Provete realmente foi o primeiro no país. Me lembro direitinho que quando o Benedito um dia me ligou e falou assim, Edgar, eu estou com vontade de montar um centro diagnóstico, mas assim meio que ressabiado por questões éticas, ou sei lá o quê. E a respeito. Respeito. Aí eu falei, Benedito, você é veterinário tanto quanto eu, manda brasa. E foi assim que aconteceu. Olha, você falou uma frase agora que eu vou ser obrigada a lembrar, porque isso faz parte da minha história, né? Quando a gente foi abrir o Especialité, naturalmente que a gente tinha que comunicar o Dr. Benedito, o Salvador, e eu também me vi na obrigação de comunicar o Edgar. E eu realmente fui muito ressabiada. E nunca mais essa frase saiu da minha cabeça. Porque você falou exatamente isso para mim. Você falou, você é tão veterinária quanto eu. Claro. Então, e aquilo ficou e me marcou. Tem algumas frases assim que são grandes frases. Tem outra que é proibida, que você me falou, eu não posso falar. Desculpem, é para maior de 18. Mas eu acho que a gente não... eu sempre lembro. A gente não pode não respeitar a asa do vizinho, o sonho do vizinho, né? Eu acho que a gente tem pessoas que as estruturas existem, né? Eu acho que elas agregam, né, a toda a estrutura, né? Mas a gente tem que entender que cada um tem o seu sonho. Então ela pode ser mais duradoura conosco ou menos duradoura, mas isso eu acho que não vai denegrir ninguém, né? Eu acho que a partir do momento que você veio prestar um serviço para uma estrutura, você trouxe, né, a tua contribuição, realmente você foi parceiro durante todo esse período que ficou, né, na estrutura independente, né, a minha, do Edgar, da Fê, de vocês, eu acho que a gente tem que respeitar muito, né? Só que eu acho que o receio de a gente chegar para alguém que a gente vai pedir, né, é muito grande, assim, a gente não sabe qual vai ser a reação. Porque mas, no final das contas a gente se importa. Se a gente não se importasse, a gente não tinha receio. E isso é cultural, né? Meu filho não vive no Brasil e eles trocam de emprego com a maior facilidade. Ele chega e ele fala, hoje é meu último dia de trabalho, né? O responsável por ele fala, tudo bem, amanhã se eu precisar e tiver uma oportunidade melhor a você, eu vou te chamar. É simples assim. Então, a cultura deles é desse jeito lá. Mas a nossa cultura, eu acho que dessa questão muito de a gente ser muito latino, né? Matriarcal, aquela questão. Emocional, muito, a gente ser matriarcal, eu acho que a gente fica muito com esse respeito. E eu gosto desse respeito. Eu acho que a gente não precisa pôr a hierarquia à frente. Mas eu acho que existe uma hierarquia. Ela não é porque o Dr. Benedito sempre foi, né, acima do que eu sou dentro da estrutura do IVE. Tem que ser respeitado, né? Sem sombra de dúvida, eu falo que a mesa dele era a mesa dele, e ponto, né? Quem queria sentar dentro da mesa dele falava, não, eu não sento na mesa dele. A mesa dele, quem senta é ele. Eu posso sentar na frente da mesa dele, mas na cadeira dele, quem senta é ele. Então, eu acho que não é uma questão de a gente falar, não, é aquela coisa tirana, né? Que o pessoal acho que lida muito com hierarquia na questão do tirano, né? Do tiranismo, assim, eu mando. Não, eu acho que é respeito, né? Eu acho que essa hierarquia, eu acho que tem que ser respeitada como pessoas que a gente sempre fala, eu quero ser igual a ele. Exatamente. Uma outra coisa assim que eu acho que vale a pena falar aqui agora, pelo fato de eu estar sempre mais em contato com o mercado e ter menos idade do que o professor Benedito, eu estou muito em contato com muitos colegas, né? Semana passada eu estive na PetVet, por exemplo, e as pessoas a toda hora me apresentam como tipo pai da radiologia veterinária. Eu falo, não, o pai da radiologia veterinária é o professor Benedito. Tanto é que ele, pela Associação Brasileira de Radiologia Veterinária, foi homenageado como sendo o pai da radiologia veterinária. Então, vamos pôr os Ele recebeu essa homenagem? Que coisa recebeu, linda. Foi lá no Rio de Janeiro, né? Pelo Ramadinho, Ramadinho que organizou. Foi emocionante, com certeza, nesse dia, porque ele realmente merece. Teve eu coordeno uma pós-graduação em ecocardiografia da UFAP. E teve uma aula que era de técnicas especiais, né, ou exames menos usuais, vamos dizer assim. Então era tomo e ressonância, que a gente nem usa tanto na cardio.
e eu convidei a professora Camila Trevisan. Tá. Ela levou uma foto do Dr. Benedito. Ai, mas a gente... É muito emocionante. Eu tenho a mesma gratidão que eu estendo a vocês, eu, sem dúvida alguma, estendo ao Dr. Benedito. Uma outra observação que eu gostaria de fazer é o seguinte: uma andorinha não faz verão. Não adiantava o Provete estar sozinho no mercado. Isso, inclusive o professor Benedito falava que a gente precisa criar, não conteúdo, mas... alicerce, cancha. Uma massa crítica, né? Exatamente. Isso é uma massa crítica que eu acho que o conhecimento, ele é difundido, né? Você faz um bom serviço, eu faço um bom serviço, vocês fazem um bom serviço, e é desse jeito que tem que ser feito. Eu acho que é isso que a gente divulga, né? Como foram os centros de diagnósticos, Sim. como foram as especialidades. Eu acho que a gente ganha mesmo esse volume. É massa né? crítica. Massa crítica. É. Massa crítica. É isso que a gente Acho que, proclama, no né? final Na das verdade, é contas, isso que a tem gente espaço buscou. para todo mundo que Tem. trabalhe bem e faça Tem. seu serviço. Isso, que trabalhe feito. bem. Uhum. Trabalhe bem. Tanto é Com que certeza. tanto vocês lá quanto nós nunca tivemos medo de estar concorrência. Aliás, Não. no Provete a gente não gostava de falar que o colega é concorrente. Não, nós não somos Ele é concorrentes. colega. É colega, é parceiro. Nós somos, né? exato, nós somos parceiros de mercado. Trabalhamos na mesma área. Exatamente. Somos vizinhos, né? Eu acho que tem que muito tirar essa questão de que a concorrência ela é deletéria, Uhum. desleal. Eu acho que a concorrência desleal é aquela que precifica, é aquela que Uhum. né, desce o sarrafo, Sim. é aquela que Que não tem ética. que não tem ética. Então essa, para mim, não é uma, né? Essa que eu acho que estigmatiza a palavra concorrência. Mas eu não acho que seja só isso. Eu acho que, Acho né? que o objetivo, no final das contas, é a gente nivelar o serviço Claro. cada vez mais Por por cima. cima, né? Dizer lá por Porque Com se cima. você qualidade. oferece isso melhor, a gente vai ficar de olho em você, a gente oferece isso melhor, você vai ficar de olho eu no acho que a serviço coisa mais deles. gostosa, né? Que eu acho que é você viver, é você falar, a gente faz assim porque a gente aprendeu lá, Aham. né? E a gente gostou, a gente acha que é o certo, né? Então, sabe, né? Pô, não tem maior massagem no ego de falar com que a gente conseguiu colocar, né, na forma de trabalhar da pessoa Uhum. um modus operandi que é nosso, Sim, né? Você virou o Conseguiu. espelho de alguém, Isso. né? Exato. Isso. Então, e aí, de novo, a São gente referência. joga sarrafo Uhum. lá pra cima. Com certeza. Exato, com certeza o IVE e o Provete são referências. E De nunca muita. faltou ética entre Não. nós e qualquer centro de diagnóstico. Não, Não não, foi ético. É, Isso é Hoje a gente importante. massifica, hoje a gente tem um volume que eu não conheço mais todo mundo da área de diagnóstico por imagem, né? A gente não tem mais noção. Nós éramos uma estrutura dentro da Zona Oeste, depois, né, a FE um pouquinho mais afastada, mas ainda dentro da Zona Oeste, e isso há 30 anos atrás, Uhum. né? Há 10 anos atrás eu tinha na mesma rua 2 centros de diagnóstico. Na GC, né? Na GC e ali virando o finalzinho da Nossa, GC, mas a GC ela é desse tamanho. 2 metros de rua. 2 metros de rua, né? No primeiro metro, no segundo metro, né? 2 centros de diagnóstico. Esse segundo não está mais ali, mudou um pouquinho mais pro Alto da Lapa, mas para você ver, a gente perde, né, a noção de quem está no mercado, Sim. né? Sim, O são quanto muitas pessoas. com muitas pessoas, né? Hoje de manhã eu escutei, acho que são 192 mil veterinários, né? No De Brasil. CRM no Brasil. Não, São Paulo. São Paulo. São Paulo, CRMV, né? Tá Então, nos 192 mil? Isso. Então, Uou. isso é CEP, né? Eu brinco com a criançada que eles deixaram de ter CRMV, eles têm CEP, né? Porque é uma rua atrás de outra, Uhum. né? Então, assim, é muita gente. A gente não vai conhecer todo esse mundo, Impossível. todo esse impossível, mesmo estando dentro de um setor, Uhum. dentro da veterinária, né? Agora, o pessoal da radiologia, assim, me dá a impressão que acaba sendo ético, né? Pelo menos, assim, no grupo da radiologia que a gente... Os mais velhos, né? Eu acho que os centros de diagnóstico. Posso falar Peraí, assim? eu vou falar. Os centros de diagnóstico que foram nascidos do espelho de vocês, ou seja, dos mais velhos, Isso. buscam a ética como Uhum. leme, Uhum. Tem. né? Tem. Perfeito, perfeito.
Aí depois também já perdi a conta, agora não Isso, posso continuar falando. isso. Eu acho que, assim como a Fê, né? A minha história na cardiologia especificamente, ela começou no IV. Tá. O meu primeiro estágio na cardiologia foi em 2008 no IV. Tá. Então tava lá a Thalita, a Valéria. E depois a minha primeira oportunidade de fato de trabalhar na cardiologia foi no Provet. Então os dois estão ali na minha história. E isso com certeza reflete na minha história dentro da cardiologia. Da Então, forma como você atua. Na forma de atuar, na forma de você conduzir uma situação. Então, assim, aprendi muito, principalmente dentro do Provet, onde eu atuei realmente, né? Então, a gente carrega essa bagagem toda que a gente constrói. Então, realmente, a gente vai virando um espelho de onde a gente passou. E acho que o Specialité traz muito disso de ser correto, de ter como objetivo um diagnóstico preciso, né? Que acho que é isso que... Eu acho que é essa paixão, né? Essa motivação. Porque no final das contas, queira ou não, e aí talvez vocês concordem comigo, mas eu acho que vocês vão concordar. No final das contas, enquanto empresa, claro que é possível, sem dúvida alguma, que seja uma empresa profícua e rentável, ok? Mas, ao menos nos primórdios dela, ou ao menos em alguns momentos de idealização, eu acho que é um segmento que é movido pela paixão, a medicina veterinária. Com Sem sombra de certeza. dúvida. Porque se você for colocar na pontinha do lápis o preço de um equipamento novo, um ecocardiógrafo, né, ou um equipamento de raio-x digital, você poderia comprar um mais barato. Se a ideia fosse Isso. só ter o lucro, Isso. né? Se fosse comércio, Se fosse comércio. Né? E aí é nessa entrada e hora saída, né? certeza. que eu Entrada e saída. acho que tem essa grande diferenciação do que você falou do pessoal mais velho, ou não sei se só mais velho, né? Mas que tem mais ética e amor pelo que faz e quer fazer um mega diagnóstico preciso, lindo, maravilhoso, quer fazer aquela radiografia sensacional e tenha, eventualmente, pessoal que pode estar mais atento ao retorno financeiro. Sim, Uhum. sim, isso, perfeito. Porque não é barato, hein? gente? Não, Vamos não combinar? não é. Não, E Não só financeiramente, né? De tempo, Emocionalmente. psicologicamente, tudo é muito pesado, né? a prestação de serviço consome, né? Eu acho que nós não vendemos produtos, né? Então, eu acho que vender produtos, talvez eu almejaria estar na prateleira na altura dos meus olhos, né? Sim. Eu quero aquela prateleira, né? Eu não quero a prateleira nem de baixo, e muito menos eu que sou baixinho, aquela Aquela prateleira, lá que- né? Não vai dar certo. Você pede ajuda, Sal? Às vezes eu peço É ajuda no fácil. mercado. Eu falo, moço, pega pra mim. Então... Eu tenho um filho de 1,92 m. Jura? Então, Aquele quer dizer, altão assim? O Gabriel é extremamente alto. Loiro de olho azul, né? Que lindo. Meu filho, né? Saiu de mim. Cara do pai, né? Cara do pai, né? A cara da Patrícia. Então, mas se a gente vendesse esse produto, eu acho que seria muito mais... eu não acho que seja mais simples, mas seria uma forma mais prática, né? Eu acho que deve ser tão difícil vender esse produto e estar nessa categoria, igual a gente que vende o serviço, né? Mas eu a acho gente não vende um serviço. então, né? mas aí a vende gente tem que agregar diagnóstico. isso. A gente tem que agregar tantos outros fatores, né? E que eu acho que como a gente trabalha com duas questões que eu acho que são difíceis, que é saúde, né? E a gente não está ali, ou melhor, quem está ali conosco não está ali a bel prazer, né? Ele está ali num momento crítico, né? Exato. E Não aí foi comprar um carro, não, ele levou o não. cachorro dele doente. doente, né? Ele não está bem, né? Então, se ele não está bem porque o cachorro não está bem, a gente já tem uma situação de estresse. Fazer essa gestão é muito difícil, É verdade. Muito. né? E fazer essa gestão, né? Agora, pôr ela na ponta do lápis para que ela, sem sombra de dúvida, pague o leite das crianças, né? Porque Que a as gente está crianças lá... também tomam leite, né? Pode ter 1,90 Todo m, mundo. mas todo mundo toma leite, todo mundo toma né? leite. Isso reflete a todos os boletos que a gente tem lá para pagar, tanto no PJ quanto na pessoa física. Mas eu acho que
isso é o apaixonante. Se a gente não tiver essa vontade, não vai ser. Faz outra coisa. Faz outra né? Fez o xizinho, como a gente sempre brincou, no lugar errado. Né? Deveria ter ido lá nas outras 2 colunas, não na biológica. É bem isso. É bem isso. E uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Vocês olhando assim para trás, o que passa na cabeça, né? Quando vocês veem tudo que mudou, por exemplo, que o Edgar falou que fazia 300 radiografias para sair uma meia boca. E até a gente chegar hoje naquela radiografia linda, perfeita. O que vocês viram de mudança nisso tudo? Que vocês viveram? Daquela época para agora? O caminho, o que foi mudando? Como que foi essa mudança? Na radiologia analógica você tinha que ser um artista, né? Eu repeti uma radiografia por causa de um kV a mais ou a menos, entendeu? Então, agora... Sobre o risco do posicionamento não ficar bom igual o anterior. além do posicionamento, né? Hoje o pessoal faz radiografia de tudo quanto é jeito, com recursos muito superiores aos que a gente tinha na época. Com qualidade inferior. E uma qualidade inferior, quando o sistema ele corrige o teu erro, né? Até um determinado ponto, né? Sim. E radiografias mal posicionadas, né? Então, o diagnóstico... a grande parte, a maior parte do bom diagnóstico está no posicionamento, né? Tá em fazer um bom exame, né? Como é que você vai querer dar um bom diagnóstico em cima de um exame mal feito, né? Mas vocês pegaram toda essa transição, né? Do analógico para o CR, para o DR, aí surgiu o ultrassom no meio do caminho, surgiu a ressonância, tomo, foi tudo isso. Eu acho que você também deve ter revelado radiografia na colgadura, né? Eu Suas acho, calças todas sujas. Isso, eu ia fazer essa comparação de roupa, né? Nós pegamos ainda a época que veterinário usava, né, o branco, né, pelo respeito, por ser asseado, por estar limpo, por prestar, né, um serviço com higiene. Então você trazia essa aparência para a gente. E os radiologistas não tinham um que não tivesse uma calça manchada. Porque o químico pingava, né? Então as nossas barras eram todas queimadas mesmo, né? Respingadas, e assim, não tinha como, né? Eu acho que nós vivemos, né, essa transição pro veterinário que hoje, né, não desmerecendo, cada um tem a sua forma, a gravata, né? O cara quer ter a gravata, que eu acho que é a tecnologia, é trazer muito comparativo para isso. Mas sem sombra de dúvida, eu acho que a gente é muito mais, pela idade, muito mais artesão, né, no que a gente faz, do que os nossos alunos. Né? Os nossos alunos no sentido de essa geração que está com menor idade e que tem toda essa tecnologia, tudo pronto, mastigado, à disposição, mas e que eles não se primam, né, por essa questão mesmo de um kV a mais naquele tórax, na lateral direita, na lateral esquerda, né, que você conseguia baixar um pouquinho a técnica, porque tinha, né, e aí você rezava por ter conseguido um bom posicionamento, porque senão você ia repetir. Então a gente tinha, acho que, muito mais respeito ao que a gente faz, né, ao nosso serviço, do que os meninos têm hoje, né? Não também desmerecendo os meninos, assim, eu não quero, né, brigar com ninguém, mas eu falo para eles, né, com os alunos ainda que a gente ainda tem, eu falo mesmo, vocês não podem, já que a gente tem toda essa facilidade à mão, trazer isso para baixo. A gente tem que manter com cada daqui para cima, né? Se a gente trabalhava, eu mostro uma radiografia de coxa femoral feita por eles, né, pelo Carlo, de 1990, né, de uma avaliação de coxal para avaliação da displasia coxa femoral de um Rottweiler, né, e que, a radiografia é perfeita. Agora o cara tem uma tecnologia à mão e ele me entrega uma qualidade muito inferior, né? Então, a hora que você coloca o que se produz hoje, o que era produzido no passado, não pode. Não pode. Assim, eu não posso permitir. Junto, né? Eu não posso permitir. Mas aí vem aquela frase: todo mundo faz assim. Mas não é o certo. Não é todo mundo. Isso, mas não é o certo, né? Com certeza. Então, acho que tudo tem que subir a gente, qualidade, eu acho que a gente trabalhava por ter muito mais dificuldade de tecnologia. Eu acho que o Edgar está aqui e assim, ele também deve ter vivido isso, mas, por exemplo, o nosso primeiro aparelho, né, da ecocardiografia, que foi o Vivid 3,
ele foi muito mais doído para se pagar, né, financeiramente, do que hoje, né, você entra, né, em contato com uma marca e você fala, eu quero um ecocardiógrafo, assim, trazendo, né, Sim. ou mesmo para a gente, para radiologia, eu tenho muito mais facilidade, não que ele barateou, né, mas eu acho que ele não está mais barato, né, ele não está mais acessível, aquela coisa, não, a tecnologia vai fazendo com que eles fiquem mais baratos. Não, veja, tem recursos que já estão no pacote, então tem muito valor agregado. Mas ele continua caro. Sim. Continua caro, né? Acho que é mais fácil de se pagar no sentido de que a gente tem uma rotina muito maior. Isso que eu ia comentar. As facilidades de financiamento, entre parênteses, apesar dos juros altos. Sim, mas se perder a carteirinha lá na frente do banco, né, você tem a dívida, mas você tem já o crédito. Sim, né? O boleto chega. O boleto chega, fácil. É verdade. Você falou uma coisa, Salvador, mas eu acho que e eu concordo com você, mas eu acho que isso é uma tendência enorme geral. Foge até um pouco do assunto ou não, mas tempos difíceis criaram pessoas fortes. Pessoas fortes criaram tempos fáceis. E tempos fáceis estão criando pessoas fracas. Que vão criar tempos difíceis. Pessoas fracas que vão criar tempos difíceis. E aí vai vir uma outra geração de pessoas fortes. Eu acho que talvez nesse momento, pelo menos naquilo que se refere não só a medicina veterinária, eu penso nos meus filhos, eu penso num monte de coisa, na criançada, nos alunos que eu dou aula. É uma tendência, porque é tudo muito fácil. Então, assim, né, a gente está falando, né? É tudo muito fácil, muito rápido. Então, você disse que você tinha um livro para estudar radiologia. Eu estudei ecocardiografia, eu estudei sozinha, tudo bem? Eu viajei para a França, aprendi lá o pessoal já fazia lá. Mas, assim, eu tive que ir buscar. Eu queria pegar um trabalho científico, eu ia lá na Borges Lagoa, na Unifesp, pedir o papelzinho, a mulher anotava. Aí, se ela tinha o arquivo deles, né, era ok, era rápido. Rápido no sentido de ser, pelo menos no mesmo dia você saía com o arquivo. E levava no xerox. Mas se não tinha o community, se eu não me engano era isso, que você pedia, aí eles entravam num banco de dados para saber qual faculdade tinha acesso a essa revista. E tudo papel físico. Papel, xerox, bonitão, xerox, mas bonitão. Saía de lá grampeado e aquilo de lá era... Nossa, era um orgulho. Aqui, sabe, tem acho que os primeiros trabalhos de displasia em alemão que eu olhava para aquilo e falava assim... O que está escrito aqui? Então, e agora? Tem figurinha? Ele está me xingando ou ele está... Tem desenho? Quem destrincha isso pra gente. E hoje é só você entrar lá no chat GPT e te resume o artigo em 3 segundos. Né? Pronto. Não é isso. Até nos próprios, venhamos e convenhamos. Devido a essa facilidade, a gente também. Quem nunca baixou um paper no computador e deixou lá na área de trabalho? Ó. Sim. Né? Sim, sem sombra de dúvida, não tem como. Então né? é uma coisa a qual a gente tem que estar atento. Eu acho. Né? A evolução é boa, mas também tem os seus... Tem que se usar. Tem que saber usar. Porenzinhos. Muito bem. Agora, em relação à pesquisa, eu sempre entendo, e isso é um link que eu acho que o Dr. Benedito fez muito bem, né? Porque ele sempre deixou a pesquisa vinculada, assim. Ele inclusive, super me ajudou também para eu fazer o meu mestrado. Então, ele estava sempre assim por perto. A importância da pesquisa na universidade eu vejo ela ainda muito longe da iniciativa privada, né? E eu acho que isso, não é legal, podia ser um pouco diferente, né? Acho que a gente ia evoluir mais rápido. Se houvesse uma ligação maior, vocês não acham? Com certeza. Eu acho no sentido de adoraria a gente poder ter uma estrutura aonde comparando, aí não tem como não comparar, né? O parque tecnológico que vocês têm como especialité, que o Provet tem hoje, né? Que o IVE tem hoje, e aí eu comparo com as universidades federais, com as universidades estaduais, e eu acho que mais ainda com as particulares, né? Da iniciativa privada, e que respeitando que uma instituição pública talvez tenha muito mais restrição financeira para montar esse parque tecnológico, né? Mas a iniciativa privada não, ela é igual a gente.
Só que não é dado respeito nessas instituições como a gente dá um respeito ao aparelho que eu quero ter para produzir o meu exame, né? Então, acho que a gente tem muito mais acervo tecnológico, vontade de trabalhar em cima desses aparelhos, que do mesmo jeito que a turma que está dentro dessas instituições também tem, né? Mas elas não conseguem produzir, eu acho que talvez uma qualidade que eu produzo, né? Ele produz um pouquinho menor, porque o aparelho que está dentro dessa instituição é muito menor do que o aparelho que eu tenho na privada. Entendi. Né? Só que ele tem o direito de formar, eu não tenho o direito de formar. Então, por que se a gente tem um curso que já tem há 29 anos, eu estou na 29ª turma do curso de raio-x, por que eu não posso ter o meu cadastro junto ao MEC? Né? Por que para que eu seja, né, eu IVE, né, não eu Salvador, mas por que uma instituição privada, independente de ser o IVE ou não possa ter esse mestrado profissionalizante, né, ou esse curso de especialização e que realmente a pessoa seja preparada para trabalhar no mercado? Sim. Né? Então, você tem que criar uma forma de trabalho onde o mercado acaba te reconhecendo. Né? Eu tenho respeito, a gente tem o respeito pelas pessoas que passaram conosco como alunos. Né? Mas você não tem a chancela do MEC. Isso, eu não tenho lá. Para que eu tenha essa chancela do MEC, eu tenho que trabalhar com toda essa questão, né, administrativa pública do Brasil, né, e que talvez não seja tão fácil, né, e correta. Provavelmente não. Então, Acho que eu tiraria o provavelmente da história aí. Mas qual é essa? Eu acho que essa é a questão de a gente ficar atrás. Né? Eu poderia produzir, a gente tem vindo... Contribuir muito mais. Isso, né? Então, assim, por que eu não posso participar de um projeto de pesquisa se a gente tem um aparelho... Enquanto iniciativa privada. Isso, né? Por exemplo, se uma estrutura estadual tem um projeto de pesquisa e ela não tem o aparelho porque quebrou a probe, porque quebrou a placa de DR, por que eles não procuram a gente, né, e entra como pesquisa, sabe? Tudo bem, vai ter um custo, mas vamos viabilizar isso, eu acho que para todo mundo. Para todo mundo, para os né? dois lados. Então, se chega muito pouco esses pedidos. Esses pedidos já chegaram? Já. Mas a gente conta nos dedos. Né? Então eu falo que é muito mais... Eu gosto de, né, a hora que chega um cachorro de trabalho para que a gente possa atender, Polícia Militar, Polícia do Exército, cães-guia, eu falo porque eu fico tão feliz, né? Eu estou participando, né, de alguma estrutura que não é só a estrutura muito, né, tutor, pet, familiar, né? Eu acho que a gente vai além do trabalho que é esse trabalho de que todo mundo toma conta do seu animal, mas eu acho que a gente está trabalhando para instituições, né? Para a sociedade. Para a sociedade. Então, mas eu acho que se a gente tivesse essa inversão de cultura, de quebrar paradigma, cultural, né? Que quem detém a formação, quem detém o conhecimento são as instituições, né, educacionais. Não que a gente não seja, mas né, no formato oficialmente, né, de ser uma instituição de ensino, vamos colocar desse jeito, né, superior ou não superior. Mas eu acho que se isso quebrasse um pouquinho, eu acho que seria muito mais fácil para a gente. Sim. E até mesmo para a produção de pesquisa, né? Imagina, se você fala assim, não, eu quero fazer uma pesquisa. Tá bom, você tem lá, estou lá no Especialité, eu tenho meu aparelho, posso fazer? Posso fazer. Mas talvez eu precisasse de um apoio, né? Do governo, por exemplo, ou, não sei, nível de tributação, alguma coisa que fomentasse isso, me ajudasse. Isso. Né? Porque senão também você próprio se vê Como que você vai saia produzir? justa, Né? Eu não tenho lastro financeiro. Lastro, exatamente. Né? A gente não tem lastro financeiro para construir isso. Né? A gente está pagando COFINS, está pagando PIS. Não é? Né? Sabe, me dá um contraponto. Sim. Um contraponto, né? Me dá uma facilidade. Poxa, né? Tem o ICMS, né? Tudo bem, né? A gente não é contribuinte, mas se todo mundo, né, pode reverter um pouquinho, por que a gente não pode, né? Por que a gente não pode abater um pouquinho desses todos os impostos que
né, mastigam no bem final- uma parte da gente para a gente produzir material. pra gente De produ- volta Não. De volta, é para isso. a sociedade, né? Acho Porque que a não é de pesquisa, ela graça, volta. eles não Não, estariam dando esse Não, eu não estou desconto, fazendo né? algo que vou eu levar no meu caixão e, se Deus quiser, vai ter alguém para Não, carregar. cuidado. Chegou de gato, a gente já está pensando que a gente vai ter que ir lá ajudar eles. Eu vou ter que intensificar minha amizade com vocês. Né? Isso. Com eles que são mais novos. Olha, Edgar. eu acho que a gente tem que abrir um grande centro de pesquisa. Já pensou que legal? Muito legal. Um centro de pesquisa assim, de iniciativa privada. Porque assim, você vê hoje de pesquisa sendo financiada um pouco pela parte privada, é de laboratório que Isso. investe, mas investe onde? Isso. Ele Em na rede? verdade, eu estou participando de uma fração que é em benefício, Uhum. né? Então, Próprio. Geralmente tem um pouco de né? viés, Sim. Existe Sim. uma geração, né, de um produto Uhum. e a gente é procurado só para entrar nesse serviço. Assim, a Exato. gente não está entrando e ganhando. Então, Uhum. às E vezes no final das contas, esse dinheiro vai para universidade pública, isso. né? Em 99% das vezes. E é quando eles perguntam, a gente tem que dar desconto? Eu falei, mas desconto por quê? Uhum. Né? Desconto eu dou para quem é de trabalho. Aí, trabalho que eu digo, um cão-guia, um cachorro policial, um Uhum. cachorro, né, farejador. Esse sim, esse a gente tem que fazer por amor. Sim. Né? Eu acho que a gente está contribuindo. Mas se vem uma instituição privada pedindo, né, um serviço para a gente, ele é um tutor. Uhum. Sim. Ele é sim. tutor do Gente, projeto como dele. qualquer outro. Sim, sim. Então ele Paga Uhum. valor. assina cheque. É isso aí. Né? Não sabe nem o que é isso, mas não sabe mais que isso, Para, né? para com isso. Para. Olha, muito boa a conversa. Deixa eu falar uma coisa, para a gente não se estender demais, para a gente finalizar. O que você vê, Salvador, de perspectiva para o diagnóstico por imagem no Brasil? Assim, a gente falou da história, viemos lá de lá, né? Super evoluímos, evolução rápida, muitos profissionais hoje envolvidos, né? O que você vê de perspectiva futura? Medo. Medo de... eu acho que a gente tem que ter... Se a gente tem medo, a gente cresce. Né? Eu acho que a gente... medo e respeito, né? Não medo de que não dê certo. Mas eu acho que... Por que a palavra medo? Por poucas coisas que a gente já falou, né? Algumas coisas que a gente já falou, que a tecnologia está aqui, ela realmente facilita a vida de todo mundo, mas o não respeito a essa tecnologia, né? Em sentido de a inteligência artificial, né? Ela já é ativa, Uhum. né? Eu acho que, sem sombra de dúvida, é uma ferramenta que tem que ter respeito a ela, mas eu acho que a gente tem que ter prudência de como a gente vai utilizar, né? Eu acho que em relação à evolução de tecnologia, isso é o limite, porque a cada vez, né, uma ressonância que ela não produzia uma imagem, se ela não tivesse toda, né, uma estrutura lá do campo fechado, que você tinha o hélio e que você tinha lá uma carga de hélio, hoje você já tem uma de campo aberto, que tem uma qualidade de imagem muito boa, tanto quanto essa de campo fechado, a um preço um pouco mais acessível, o custo operacional melhor. Então eu acho que essas coisas, sem sombra de dúvida, estão vindo muito rápido, né? Mas eu acho que a gente não está dando respeito a tudo isso, né? Então eu acho que e aí eu acho que são pessoas, né? Eu acho que as pessoas não estão respeitando e utilizando todas essas facilidades numa questão financeira. Então eu tenho medo só de que se banalize muito a qualidade, né? Então aí eu acho que o medo se traduz a isso, né? A gente por Banalização fazer, da qualidade. isso, né? Eu ter toda essa evolução, eu ter tudo isso à mão, E não acompanhar no meu nível técnico, né? isso. Não- Não evoluir, né? Já que eu tenho tudo isso, eu estou sentadinho, confortável, né? Na Só minha trocando as fichinhas. isso, Eu na entendi. minha cadeira. Hoje eu não preciso mais me expor para ter um exame para que eu possa fazer a minha avaliação radiográfica, o meu laudo, né? As pessoas estão procurando muito isso.
eu quero trabalhar com teleradiologia, Porque é confortável, tá fácil. né? Mas assim, Queima processo. isso, Queima queima o processo. processo. Mas Né? o que Queima adianta? etapa. Quem Né? tá ali sentadinho laudando nunca posicionou um cachorro. Não né? sabe o que é isso, Aham. não sabe abordar O tutor. isso. Né? Eu brinco que não sabe abordar a Dona Maria, né? Dona Maria que tem a Naná, né? Aquela Uhum. coisa de... Uhum. né? E é o parceiro dela, é o que ela tem carinho, né? Para a gente não falar filho, companheiro, mas né? Assim, como que eu abordo essa estrutura? Eles não têm mais essa noção. Então, eu acho que se queima essa questão, então está todo mundo atrás do que é tecnológico, e o feijão com arroz a gente deixou de fazer. Outra boa frase do professor Pedro Camargo, lá da Universidade de Londrina, da UEL. Ele falava, é melhor um arroz e feijão bem feito do que um estrogonofe mal feito. Também é uma frase que eu carrego comigo. Mas esse caminho, lamentavelmente, é um caminho sem volta. Né? É sem volta. Então, Você talvez... acha isso? Oi? Você acha isso? Eu acho isso. Eu acho que o Ainda mais caminho com esse da pessoal tecnologia, jovem, da inovação é sem volta. Né? Não tem o que fazer, ela tá aí já. Mas acho que isso de acompanhar tecnicamente o nível da tecnologia que está subindo cabe a cada um dos profissionais, né? De bom senso. Mas como a gente tem uma popularização muito grande da veterinária, tudo bem, não vamos também entrar nesse mérito, mas quantos, né, desses 192 mil, né, estão dispostos a fazer isso? Né? Quantos a gente briga para que eles possam entrar só no Google, né, para digitar um trabalho, né, e aí lá no, como a gente brincou, né, deixar lá o Cyber Hub, né, e que possa pelo menos, assim, em 5 minutos, não mais do que isso, ele tem, né, acesso a essa informação. Quem se dispõe a fazer isso, o que a gente está vendo é que eles não querem mais isso. Então, né, tá tudo ali na mão, tá tudo certinho, mas o que a gente precisa é essa vontade, né? Então, quanto tempo vai durar essa geração para que a gente possa virar a chave para o tempo difícil, para que a gente possa criar gente forte de novo? Acho que eu não vou mais estar aqui. O Edgar, com certeza. Ele ainda vai carregar seu cachorro. Tomara que você seja forte para pegar no caixão. Eu espero. Edgar. Você acha, Edgar, você vê alguma perspectiva, alguma mudança, alguma coisa assim? Não, mesmo quando vier essa geração forte, né, que é tudo cíclico, né, ela não vai mais fazer isso que a gente acha que deveria ser feito. Né? Isso já era. Assim como é um caminho sem volta, eu acho que nós temos, os mais velhos, temos que entender as gerações novas, mais jovens, do que o contrário. E eu não sei como é que vai ser para a gente conseguir sintonizar com essa geração. Talvez seja mais fácil a gente mais velho entendê-los E se adaptar e se adaptá-los do que eles a nós, ou duas gerações muito próximas. Eu vejo que tem mais conflito entre eles do que entre nós e eles, essa última geração. Né? A turma do 30 para 40 briga muito mais com a turma de 20, que é recém-formado, do que a gente. Né? Ou a gente já fala, não, já está estragado mesmo. Já jogou para Deus. Né? E vamos tentar ajudar, mas numa questão de convívio, eles se aguentam menos do que entre a gente. Então, eu acho que a gente tem, não sei se é por ter ganho já mais a paternidade, a responsabilidade, né, de cuidar do outro. Eu acho que falta resiliência, né? Resiliência, essa palavra estava me vindo à cabeça. Né? Eu acho que é uma menor capacidade de lidar com a frustração, tanto de uma geração quanto de outra. E aí? Bom, maravilhoso. Vejam vocês, né? Eu acho que a mensagem maior que fica, né? A ideia era a gente falar sobre a história. Não, e a gente falou sobre a história, foi uma conversa maravilhosa, mas acho que ficou bem palpável a preocupação que a gente tem com
com a qualidade de uma área, né, tão importante para a medicina veterinária, que é o diagnóstico, né? E acho que fica como mensagem, assim, né? Então, se a gente pudesse passar alguma mensagem, então, de aniversário desses 20 anos que o Especialité está fazendo, comemorando, aqui, humildemente, na frente dos feras, dos dois monstros do diagnóstico veterinário, eu acho que fica essa mensagem de primar pela qualidade, porque o diagnóstico, ele foi um avanço e tanto, né? Assim, tipo, quando ele se estabeleceu de fato como uma prática necessária para a execução da clínica, porque com certeza vocês começaram e não era exatamente uma prática necessária. Não. Né? Tanto que eu, quando comecei, Era luxo. Era meio que um luxo. Eu lembro, havia veterinários que a gente ia visitar e falava assim, não precisa, eu tô vendo, né? Então, assim, tendo sido estabelecido isso foi a custa, né? Foi um prazer, mas enfim, foi a custa de muito suor e muita dedicação, de que isso se mantenha e melhore daqui para cima, assim, a gente não pode relaxar dentro desse segmento da veterinária aí, que se mostrou tão importante. A inteligência artificial vai ajudar para melhorar esse nível, né? Porque ela vai acertar mais do que os humanos, né? A não ser os ícones da radiologia são capazes de superar a inteligência artificial. Mas como isso não é a maioria, a inteligência artificial vem a agregar. Sejamos ícones, então. Sim, com certeza. Sejamos ícones. Nós, né, em comparações, eu sempre falei, né, eu sempre trabalhei com eles, né, e eles à minha frente, né, então, Edgar, não tanto convívio, mas, né, professor Benedito, o professor Franklin, né, o professor Massal, também não tanto convívio, mas principalmente o Franklin e o professor B, que é, né, ícones, né. Então, eu sempre falei, né, são meus dinossauros, né, no respeito do dinossauro, né, de quem é o ser dinossauro. Né, uma pessoa que tem idade, uma pessoa que tem força. Ou seja, são jurássicos. Jurássicos. E a hora que eu me... Mas agora... Não, mas ela colocou eu como um jurássico, né? Eu posso ser ainda um Rex, né? Eu falei isso. Mas eu fico muito feliz de estar ocupando esse espaço, porque eu acho que é isso que a gente não pode esmorecer. E aí vem a resiliência, vem a persistência, vem a paixão pela veterinária. A superação. Né, a dedicação, o sonho de que você fala, é assim que eu acho que tem que ser feito, então eu vou batalhar por isso. Né? Eu acho que esse é a minha essência, essa é a minha verdade. Né? Se ela pode incomodar talvez os outros 100 e tantos, 90 mil, né? Nós estamos nos dois, paciência. Mas aí a gente tem que ter lomba para aguentar, né? Dá vontade de fechar a porta, ir para casa, falar amanhã não venho, né? Sabe? Então sejamos ícones de lomba forte. De lomba forte. Muito bem. Esse é o recado. Fica a dica, fica o recado. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito gostoso conversar. Foi um prazer, verdadeiramente. E se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho. No próximo podcast você vai ser comunicado. Parabéns para o Especialité Diagnóstico Veterinário. Parabéns, Bruno. Parabéns a vocês. E parabéns a vocês também. Parabéns a vocês. Obrigado. Que venham mais 20, 40. Sei lá quantos anos. Ou quantos alunos aguentar. Quantos alunos aguentar. Tchau, Obrigado, gente. pessoal. Obrigado. Tchau.